Meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Embora quando Paulo escreva a sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1 ele traz vários elogios a respeito daquela comunidade, a respeito daquela igreja. Quando nós chegamos no capítulo 5 desta primeira carta, o apóstolo Paulo ele faz algumas observações. E eu quero compartilhar com os irmãos alguns detalhes destas observações. No capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, do versículo 12 até o versículo 14, Paulo diz o seguinte: E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 12 até o versículo 14. Eu creio que na leitura você deve ter observado 4 grupos de pessoas. E estes 4 grupos de pessoas, eles vão existir em todas as igrejas. Em todas elas, sem exceção. Logicamente que em alguma igreja um grupo vai se sobressair mais do que o outro, mas em todas as igrejas que são genuinamente cristãs, vai existir pelo menos estes 4 grupos de pessoas. E eu vou destacar no versículo de número 12, o grupo daqueles que trabalham e presidem. O grupo daqueles que, vamos dizer assim, são o exemplo para a comunidade. São o exemplo para a igreja local. No versículo de número 14, nós vamos encontrar os outros 3 grupos de pessoas, que são os desordeiros, que são os de pouco ânimo e os fracos. Toda a igreja, sem exceção, vai ter o desordeiro, vai ter aquele que está desanimado, pouco ânimo, e vai ter aquele que é fraco. E observe, querido irmão, que essas pessoas, eles fazem parte da igreja. Não são pessoas que visitam a igreja, não são pessoas de fora da igreja. Eles fazem parte da igreja. E a igreja, juntamente com o seu líder, com o seu pastor, tem que trabalhar com estas pessoas. Tem que trabalhar para estas pessoas, com amor. Paulo diz que aqueles que são desordeiros deveriam ser admoestados. O que é admoestar? É exortar com amor, com paciência. É exortar na intenção de restaurar aquela pessoa. Nós devemos exortar os desordeiros, para que eles venham ser restaurados à ordem cristã, aos ensinos da palavra do Senhor nosso Deus. Nós não temos o direito de enxotar, de jogar fora, de dizer não venham mais para a igreja, não façam mais parte da igreja aos desordeiros. Não temos esse direito. Paulo não deu esse direito. Jesus Cristo também não deu esse direito. Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 12, versículo 20, que ele próprio não rejeita a cana quebrada, a cana trilhada e o morão que está fumegando, que está quase apagando, o pavio que está quase apagando. Ele não rejeita, pelo contrário, ele restaura. Pelo contrário, ele trabalha para que aquelas pessoas que para muitos já não têm valor algum, seriam desprezadas, sejam restauradas. Observe então que toda igreja tem o desordeiro. Toda igreja tem aquele que é de pouco ânimo, aquele desanimado. Tudo que você chama ele para fazer, ele, não dá, eu não consigo, não vai dar certo. É o desanimado. O que Paulo diz? Consoleis, ajuda esse povo. Ajuda esse povo. Eles fazem parte do nosso convívio. São pessoas que estão na nossa comunidade. São pessoas que, bem ou mal, estão no nosso meio.
e precisam ser ajudados. Às vezes, irmãos, a gente faz tanto esforço no evangelismo para buscar alguém de fora e por vezes estamos desprezando os que já estão dentro, por causa de um defeito, por causa de um problema, por causa de um erro, de um pecado, de uma atitude, de um comportamento. Nós desprezamos, quando na verdade os que estão dentro deveriam ser foco da nossa maior atenção, porque já estão entre nós. Paulo diz, consolem os de pouco ânimo e sustenta o fraco. Querido irmão, sempre vai ter o fraco, sempre vai ter o que tem pouca força. Aliás, quando o Senhor Jesus Cristo está falando com a igreja em Filadélfia, no livro de Apocalipse, ele reconhece que existe aqueles que são de pouca força, são fracos. Jesus disse para a igreja de Filadélfia que ela era uma igreja fraca, mas mesmo em meio à fraqueza ela guardou a palavra. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Eu sei que vocês têm pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É o fraco. É aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, aquele adolescente, aquele jovem, aquele senhor, aquela senhora, que você sabe que está vivendo um momento difícil na vida espiritual, mas você tem que ajudar. Você não pode desprezar. Você não pode abandonar. É aquele que por vezes toma uma atitude precipitada, que por vezes faz algo que traz dano à igreja. Mas o que você vai fazer com ele? Vai mandar ele embora? Vai desprezar ele? Vai entregar ele de bandeja nas mãos de Satanás? Imagine se Jesus, irmãos, fosse agir assim, por exemplo, com Pedro. Pense um pouquinho. Pedro meteu a espada na orelha de um servo do sumo sacerdote, cortou a orelha. Era para a espada ter acertado na cabeça. Talvez o cara se desviou, acertou na orelha. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro voltou para a sua vida de pescador. Mas o que Jesus fez? Foi até ele, buscou ele, restaurou ele. E no dia de Pentecostes nós vemos Pedro sendo usado por Deus, trazendo aquela mensagem maravilhosa junto com os demais apóstolos, e 3.000 almas, aproximadamente 3.000 almas se convertem. Então, você tem que ter paciência. Nós temos que ter paciência, até porque alguém também já teve paciência para conosco. Alguém também já nos ajudou. Observe então os 4 grupos de pessoas que tinha na igreja em Tessalônica. Aquele que trabalhava, aquele que presidia, aquele que era desordeiro, aquele que tinha pouco ânimo e aquele que era fraco. Não se esqueça, esses grupos tem na sua igreja, tem no seu departamento, tem na sua comunidade, tem na sua família, tem na sua família. E todos nós temos que saber trabalhar com estas pessoas a fim de que elas venham a ser abençoadas e restauradas e que elas venham a mudar de vida e ser uma bênção para a glória do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em o nome do Senhor Jesus Cristo.